Quer fazer um gaveteiro de MDF aí, mas não sabe fazer os cálculos das peças e gerar toda a listagem de peças? Nesse vídeo eu vou te ajudar com isso. Fala, moveleiro, bom demais? Thiago Barros aqui para mais um vídeo do nosso canal. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo a fazer a listagem de peças de um gaveteiro de 4 gavetas. A listagem prontinha para você enviar a lista para a madeireira e receber as peças prontas para você montar. Mas antes, já sabe, se inscreve no nosso canal aí, deixa aquele like para ajudar a gente a atingir o máximo de pessoas possível com esse conteúdo. Sem enrolação, para a tela do computador aqui. Eu estou aqui dentro do Promob, que é o programa que eu uso para fazer projetos 3D. E eu vou usar o modelinho que eu fabrico, tá? O Promob ele tem essa vantagem, a gente faz o projeto aqui de móvel exatamente como a gente fabrica na marcenaria. Então com esse modelinho eu vou conseguir explicar para você detalhe por detalhe como funciona a estruturação, os cálculos, né? E os descontos que você precisa dar para todas as peças, tá bom? A gente vai gerar toda essa listagem em uma planilha de Excel. A gente vai gerar a lista nessa planilha. Poxa, Thiago, eu não posso fazer essa listagem a lápis, no papel e na caneta? Pode sim, sem problema. Eu gosto de usar a planilha, por quê? Porque a planilha, ela agiliza muito todo o processo. Imagina que você fosse fazer a lista de um ambiente completo, né? Então ia agilizar muito para você enviar para o pessoal da madeireira, eles importarem para o serviço, para a máquina de corte deles lá e já te darem o orçamento da forma mais rápida possível. Por isso eu prefiro a planilha, mas eu vou te mostrar aqui também como fazer a mesma coisa no lápis e na caneta para você enviar e fazer o seu pedido sem problema nenhum. Eu vou deixar aqui em cima também no link um cardzinho aqui onde eu mostro para você quais são as etapas para você fazer a listagem de um ambiente inteiro, desde a medição até você fazer o pedido na madeireira, etapa por etapa que você tem que seguir. Vou deixar o card aqui em cima. Mas voltando para o nosso gaveteiro, a primeira coisa que você precisa fazer antes de começar a listagem é definir a dimensão do seu gaveteiro, tá? Quanto que ele vai ter de largura, quanto que ele vai ter de altura e quanto que ele vai ter de profundidade. Poxa, Thiago, o que é largura, altura e profundidade? Isso aqui é largura, isso aqui é altura e isso aqui é profundidade. Poxa, Thiago, eu achei que isso aqui fosse comprimento. Não aqui na nossa linguagem, tá? O próprio programa Promob, olha só, aqui no canto direito, ele já diz pra gente, olha, a gente tem largura 500, altura 700 e profundidade 570. Então eu tenho a nossa largura aqui de 500, eu tenho a altura de 720 e eu tenho a profundidade de 570. Siga esse padrão aqui que você nunca vai ter problema aí em colocar o nome, né, correto das medidas. Segue esse padrão aí. Se alguém já te disse alguma outra coisa, ignora, porque essa é a forma mais correta de se trabalhar. Então a gente já tem aqui, olha, na nossa planilha, largura, altura e profundidade. Quando você for começar a fazer a listagem, se você estiver fazendo no Excel, pega essas linhas aqui, ó, faz a mesma coisa, copia do jeito que tá aqui, tá? Não tem problema nenhum. Isso aqui é uma planilha meio que padrão das madeireiras, não tem problema nenhum você copiar isso aqui. Se a deles for diferente um pouquinho, é só mudar uma coluna ou outra, mas é coisa simples de fazer e eles mesmos fazem isso lá de forma muito rápida. Toda vez que você for começar uma lista, eu recomendo que você comece pelo título, né? Que é o ambiente ou o nome do cliente que você está listando, nesse caso aqui, listagem cozinha, e depois você segue para o nome do módulo, tá? A gente lista as peças módulo por módulo, um módulo de 2 portas, um módulo de 4 gavetas, um módulo de 2 gavetas e assim sucessivamente. É a forma mais prática que tem de se trabalhar. Poxa, Thiago, conheço gente que trabalha de outra forma. Eu trabalho assim, tá? Se você está vendo o vídeo aqui, creio que você quer aprender a forma mais prática de se trabalhar. Então faça dessa forma. Então você vai colocar aqui 01, balcão, 4 gavetas. Por que 01? O 01 a gente vai colocar aqui no campo de função ou até no campo de complemento. Para quê? Para que saia esse 01 na etiqueta da peça. O 01 diz pra gente que aquela peça equivale ao módulo 01. Quando você for fazer o módulo 02, por exemplo, 2 portas, a peça que está
que tiver a etiqueta daquele módulo, vai estar escrito 02 e você vai saber que aquele 02 é o balcão de 2 portas, e assim sucessivamente. É uma técnica que a gente tem para organizar todas as peças aqui dentro, sempre quando a gente faz listagem de ambientes inteiros. Aproveitando o gancho, se você que está vendo esse vídeo aqui quer aprender a fazer listagem de peças de ambientes completos, inteiros, do básico ao avançado, eu tenho um treinamento onde eu ensino você desde a medição até você fazer plano de corte e orçamento de venda e de custo de materiais. O link está aqui embaixo para você clicar e conhecer o treinamento, tá bom? Mas voltando aqui. Vamos começar então a fazer a nossa listagem. A nossa primeira coluna aqui é a coluna de quantidade, tá? Depois a gente tem comprimento, largura da peça, função da peça, fita de borda no comprimento 1, fita de borda no comprimento 2, fita de borda na largura 1, fita de borda na largura 2, material e complemento. Legal. Voltando aqui para o nosso modelinho, eu vou aproveitar e vir aqui em agregados e tirar as frentes das gavetas para você ver como que ele é por dentro aqui, para a gente começar a falar de estrutura. Sempre que a gente vai listar um móvel, um módulo, né, a gente começa de fora para dentro. O que é isso, Thiago? A gente começa da caixa para a parte interna. Então, nesse módulo aqui em específico, a gente tem, para começar aqui, uma lateral, duas laterais, eu tenho uma base inferior e tenho um sarrafo superior. Isso aqui compõe a caixa. Ainda, se falando de caixa, a gente tem aqui atrás o que eu chamo de sarrafo, tá? O sarrafo são peças que a gente usa para poder fixar o módulo na parede, para poder parafusar. Poxa, Thiago, você não usa aquela cantoneirinha de metal? O pessoal usa bastante? Não, eu prefiro usar a própria travessa, porque além dela estruturar o móvel, deixar ele mais rígido no esquadro, eu consigo parafusar ele na parede através dessa peça aqui, fica muito mais firme. Então, para a caixa do nosso gaveteiro, a gente tem lateral, a gente tem a base inferior e o sarrafo na parte de cima. E a gente tem as travessas lá atrás. Então essa é a parte externa da nossa caixa de gaveteiro. Então eu posso voltar aqui, olha, vir na minha lista e já vim na coluna aqui de função, né, que é a nomenclatura das peças, e começar a colocar, ó. Eu tenho 01 lateral, 02 eu tenho base, 02 eu tenho a peça sarrafo, 02 eu tenho travessa, certo? São essas as peças que compõem, né, a parte externa do nosso gaveteiro. Para começar a calcular, a gente sempre começa também das peças externas. Legal, a primeira peça que a gente lista é a lateral. Como que eu sei a dimensão da minha lateral? A dimensão da minha lateral ela é determinada pela altura que a gente determinou, que é 720, e pela profundidade que a gente determinou, que é 570. Então eu vou ter duas laterais de 720 por 570. Simples assim. Vou voltar na minha lista. Serão duas laterais de 720 por 570. A fita de borda. Onde que eu tenho fita de borda aqui nessa peça? Eu tenho fita de borda na parte frontal dela e na parte inferior para proteger de umidade. Eu gosto de colocar fita aqui para proteger de umidade. Então eu tenho uma fita no 720, comprimento 1, e aqui eu vou colocar o número 1 de forma estratégica, porque o programa lá, o sistema entende que onde tem 1 é porque tem fita e onde tem 0 é porque não tem fita. Simples assim. Então na coluna de 720, que é o comprimento 1, eu tenho uma fita, na outra posição eu não tenho fita nenhuma. Na profundidade aqui, na largura, né, que considera, eu tenho 570, então eu tenho uma fita só e na outra eu não tenho fita nenhuma. O nosso material aqui vai ser o BR15, que é o branco de 15. Aqui no complemento eu posso pegar a mesma descrição que eu coloquei aqui, Ctrl C, Ctrl V e colocar aqui no complemento. Então listamos aqui as nossas laterais. A próxima peça que a gente tem que listar é a nossa base. E como que eu sei a dimensão da minha base? Simplesmente pegando a largura total, que é 570, e diminuindo
15 milímetros da lateral esquerda e 15 milímetros da lateral direita. Poxa, Thiago, tem gente que usa a lateral por cima da base. Eu tô vendo aqui que a sua base está por dentro da lateral. Eu gosto de trabalhar assim e recomendo que você também trabalhe assim, tá bom? Então por isso a gente pega 570, não, perdão, a medida da nossa largura aqui é 500, tá? Então a gente vai pegar 500 menos 30 milímetros, que a gente vai ter exatos 470. Todos os cálculos que você tá vendo aqui, é só você pegar a medida que você tem do seu gaveteiro e fazer os mesmos cálculos, tá? Não tem erro. Então a gente vai ter uma base de 470 por 570, que é a mesma profundidade que a gente tem, certo? Se eu tenho uma lateral de 570, minha base também tem que ter 570, tá bom? Simples assim. A nossa base, eu tenho uma fita na parte frontal dela, que é uma fita no 570, depois eu não tenho fita em lugar nenhum. O nosso material também vai ser o branco de 15. Vou copiar ele aqui. E aqui eu posso colocar 01 base. O nosso sarrafo é a mesma coisa. É uma peça que vai ter a mesma largura da base, 470 por 70 milímetros. Eu gosto de colocar essa largura de 70. Poxa, Thiago, não poderia ser 100 milímetros? Poderia, principalmente se o seu serviço de corte só cortar a peça a partir de 100 milímetros aqui, tá? Mas a maioria dos serviços de corte já corta, tá, a peça com 70 milímetros. Eu prefiro fazer com 70 mesmo. Então essa aqui é a dimensão do nosso sarrafo, né, que vai ter a mesma largura da base, assim como eu já disse, né? A gente desconta aqui as duas laterais. A travessa, que é a parte de trás aqui, como que eu gosto de trabalhar a travessa? A travessa ela tem que ser um pouco recuada e você tá vendo aqui, olha, que ela é mais baixa que a lateral. Por quê? Na pedra a gente costuma ter aqui os chumbadores, né, que é aquelas peças de metal, né, que segura aqui a pedra. Então, por esse motivo, eu acabo deixando o sarrafo aqui, a nossa travessa menor, para evitar dela ficar colidindo aqui com os chumbadores da pedra. E esse desconto aqui eu dou em média 80 milímetros de desconto, tá? Não tem uma regra para isso não. 80 milímetros em relação à altura total, né, do nosso módulo. Então, se o nosso módulo tem 720, se eu tirar 80, eu vou ter 640, certo? Então serão duas peças de 640 por 70. Opa, travessa. E nesse caso aqui, o nosso sarrafo, eu esqueci de colocar a fita nele. É uma fita e aqui não tem mais nenhuma fita. A nossa travessa é uma fita no 640, depois não precisa mais de fita nenhuma. Ctrl C, Ctrl V aqui nas duas peças. 01. Eu posso dar um Ctrl C aqui também, ó. Selecionar. Para selecionar, olha, na planilha Excel, clica, arrasta, Ctrl C, Ctrl V. Eu já vou te explicar como que você vai fazer isso no papel, tá? Deixa só a gente concluir aqui. Se bem que a gente já concluiu, né? A gente vai partir agora para a parte interna, que são as gavetas. Nesse caso, a gente já pode vir aqui para te explicar como que vai funcionar, caso você queira fazer no papel e na caneta. Se você for fazer no papel e na caneta, é a mesma coisa, tá? Porque é um papel que você vai enviar para o serviço de corte, então eles têm que entender exatamente o que você está falando. Título, cozinha, nome do módulo, né? 01 balcão, coloca 01 em frente de todas as peças. E no caso do manual, você começa pela descrição, depois você vem pela quantidade de peças, depois você vem pelo comprimento 1, pelo comprimento da peça, coloca um X, né, para separar as duas medidas, depois você vem para a largura da peça e depois, por último, o material. Simples assim, uma peça, nome da peça, duas quantidades, medida, tanto por tanto e material. O detalhe fica para a fita. Sempre que você quiser representar uma fita, põe um asterisco em cima do seu número. Escreve aí 720, põe um asterisco em cima dele para representar que tem uma fita no 720 e dois asteriscos para representar que você tem, por exemplo, duas fitas no 720. E assim sucessivamente, tá? É assim que você vai fazer a lista manualmente, não tem segredo.
Voltando aqui então para a nossa lista, agora a gente parte para as gavetas. As gavetas, o que a gente tem em termos de peças? O que a gente tem aqui em termos de peças em se tratando de gaveta? A gente tem duas laterais, a gente tem posterior e contrafrente e fundo, tá? Depois, por último, a gente tem a tampa. A gente vai ver isso ainda, certo? Legal. Então a gente vai começar pelas laterais, depois contrafrente, posterior e depois fundo. Vamos pegar aqui a nossa lista. Serão, eu posso vir aqui na função e colocar, olha, 2. No caso da nossa lateral, são 8 peças. Por quê? Eu tenho duas peças, duas laterais em cada gaveta, só que eu tenho 4 gavetas. 2 vezes 4, 8. Então eu tenho aqui 8 peças, tá? Eu posso vir na quantidade, colocar 8 peças. E eu tenho 01 lateral de gaveta. Eu gosto de abreviar porque fica fácil de entender também. Depois a gente tem 01, que vai ser a contra, e eu vou dar uma barra, e a frente e a posterior, perdão, eu posso colocar posterior barra contra frente de gaveta. E essa nomenclatura aqui não precisa seguir o que eu estou dizendo, tá? Pode colocar o nome que você achar melhor aí, que vai fazer você lembrar da forma mais fácil. Não precisa fazer exatamente o que eu estou fazendo, não. Eu confesso que cada vez que eu escrevo isso daqui, eu coloco um nome diferente. Posterior barra contrafrente de gaveta. Depois a gente tem 01 fundo. E por último a gente tem 01 tampa. Certo? Finalizamos aqui então a nomenclatura. Então se eu tenho 8 laterais, eu também tenho 8 contrafrente e posterior. Como são 4 gavetas, eu tenho 4 fundos e 4 tampas. Agora partindo para as medidas. Para começar a listar, eu já vou te explicar um detalhe que é o seguinte. Gavetas, existem padrões de corrediças, né? Que é o trilho aqui que faz ela abrir e fechar. Para gaveta, o padrão é de 50 e 50 milímetros, né? A partir de 200 milímetros. Ou seja, a gente tem corrediças de 200, 250, 300, 350, 400 e assim sucessivamente. Por padrão, eu trabalho com corrediças de 450 de profundidade. Mesmo que eu faça uma caixa aqui de 570, que é essa que a gente está fazendo, eu faço a corrediça com 450, tá? A não ser que seja um caso bem específico, que foi detalhado e decidido com o cliente ou com o decorador, que o cliente quer a gaveta na maior profundidade possível. Porque uma gaveta de 450, ela atende muito bem aí, tá bom? E vai ser bastante útil para o cliente dessa forma. Então, sendo assim, a gente já sabe que as nossas laterais, elas têm 450 de comprimento. Então, essa minha lateral aqui, olha, ela tem 450 de comprimento, certo? Sabendo que a lateral tem 450, como que eu sei qual que é a largura da minha contrafrente e da posterior? É simples, eu vou até fechar aqui para ficar mais fácil. A nossa contrafrente e a posterior, para você saber qual que é a medida dela, o que você vai fazer? Você vai pegar a medida interna, em nosso caso aqui é 470, e vai reduzir 1.3 da corrediça desse lado, 1.3 da corrediça desse lado, dá 26 milímetros. Mais 15 milímetros dessa lateral, mais 15 milímetros dessa lateral, dá mais 30 milímetros. Mais 30, ou seja, a gente tem que fazer a conta de 470, que é a medida da base, menos 56 milímetros, tá? Sempre que você for fazer um gaveteiro aí, a conta é essa, você pega a sua base e reduz 56 milímetros sempre que você estiver fazendo com peças de 15 milímetros. Então, eu vou pegar a calculadora aqui, olha. Eu já sei a conta de cabeça, mas eu vou mostrar para você na calculadora para ficar mais fácil. 470 menos 56 milímetros, 414. Então eu posso voltar aqui na minha lista e colocar que eu tenho 8 laterais de 450 por 100 milímetros, que vai ser a altura, e eu tenho
8 frente barra posterior de 414 por 100 milímetros. Poxa, Thiago, como você chegou nessa medida de 100 milímetros de altura? A gente vai falar sobre isso ainda, tá? Fundo. O fundo é o seguinte. O nosso fundo, ele vai ter basicamente a largura da gaveta, e nesse caso aqui eu vou considerar que você está trabalhando com fundo de 6 milímetros parafusado aqui por baixo, tá? O fundo ele vai ter a largura total da gaveta, certo? Menos 1 milímetro que eu deixo em cada dimensão. Por que você faz isso, Thiago? Porque se você fizer o fundo aqui, olha, tá vendo? Se você fizer o fundo exatamente com a mesma largura da gaveta, pode acontecer por erro lá de corte, da máquina não tá bem regulada, do fundo avançar um pouquinho aqui para fora. Tá? E a não ser que você vá colocar a corrediça aqui no meio da gaveta, isso não faz diferença, mas esteticamente não fica legal, porque fica visível aqui, né, a parte crua do fundo e não fica legal. Então por isso eu gosto de fazer sempre um pouquinho menor, para não ficar sobrando para os lados. Então o cálculo para saber a largura desse fundo é a gente pode pegar até a largura aqui da base, igual a gente pegou, que é 470, ou pegar os nossos 400 e vamos fazer do básico aqui, né, para você lembrar. 470, que é a largura total da base do gaveteiro, menos 26 milímetros, a gente vai ter 444. Então, essa é a largura total da nossa gaveta. Se eu tirar 2 milímetros, eu vou ter 442. Então, a largura do meu fundo aqui vai ser 442. E a profundidade, Thiago? A profundidade vai ser os 450, também menos 2 milímetros, tá? Então, eu posso vir no meu fundo, colocar 448, que é 450 menos 2, por 400, e qual foi a outra medida que deu aqui? Eu esqueci, 442, certo? Agora a gente parte para a tampa, para calcular a medida da tampa, e eu vou voltar para falar para você onde a gente chega nessa altura aqui da gaveta. Caso você for fazer com 2 gavetões ou com 3 gavetas, é importante você definir uma altura correta para a altura da sua gaveta. Como que a gente chega nisso, Thiago? O cálculo é o seguinte. Deixa eu voltar agora com as minhas frentes de gaveta. E o cálculo é o seguinte. A gente sempre começa respeitando a pingadeira, tá? O que é pingadeira? Pingadeira é isso aqui, ó. Porque o seu móvel ele vai entrar embaixo de uma pedra, então ele precisa de uma distância para começar, tá? A gaveta aqui. Ele não pode vir rente aqui à altura do seu gaveteiro. Por quê? Porque vai ficar colidindo com a pedra. Eu gosto de dar uma distância até maior, e nesse caso aqui tá com 10 milímetros. Por quê? Porque se eu quiser entrar 1 milímetro, 2 milímetros com o meu armário para dentro da pedra, porque tem pedra que ela tem uma testeira dessa forma aqui, olha. Tem pedra que ela é assim. Isso aqui é a parede. Quando eu venho com o armário, eu gosto de entrar um pouquinho com o armário para dentro dessa testeira. E sendo assim, a minha porta ou a minha frente, ela precisa começar um pouco abaixo aqui, tá? Ela não pode ficar muito rente, porque senão eu não consigo fazer isso. Dá um acabamento melhor quando a gente coloca o armário um pouquinho para dentro da pedra. Claro, quando a pedra tem essa testeira. Então a gente vai dar de desconto 10 milímetros aqui na parte superior, 2 milímetros aqui na parte inferior, 2 milímetros aqui, 2 aqui e 2 aqui. Então a gente tem um total de 2, 2, 2, dá 8 milímetros mais 10 milímetros. Então a gente tem um total de 18 milímetros de desconto, tá? Isso para a altura. Vamos fazer o cálculo aqui já para anotar de uma vez. Se a nossa altura total do módulo é 720 e eu reduzir os 18 milímetros, a gente vai ter 702. Dividido por 4, que são 4 frentes, eu tenho 175. E aqui entra o detalhe. Se você fosse fazer, por exemplo, 3 gavetas, não seria, né? Não seria mais 2, 2, 2. Você só teria 2 vãos desse, então ia ter um 2 a menos. Então você precisa se atentar a esses detalhes aqui para fazer o seu cálculo, tá? Então a gente tem aqui a altura da tampa de 175 milímetros. A largura, eu gosto de dar meio centímetro de diferença em relação à largura total do módulo. Então eu deixo aqui, olha, eu deixo uma diferençazinha do lado esquerdo e deixo também essa mesma diferença do lado aqui direito.
Essa diferença aqui de 2 milímetros, 3 milímetros está excelente. Então a gente pode pegar os 500 de largura total e diminuir 5 milímetros, né? A gente pode fazer com 495 a largura da nossa tampa de gaveta. Detalhe, poxa, Thiago, você disse que ia falar sobre a altura da parte interna da gaveta. A altura da parte interna da gaveta, ela pode ser definida, pode não, ela é definida pela altura da sua tampa. Ela nunca vai poder ser maior ou muito próxima à altura da sua tampa. Por quê? Porque tem que considerar as partes internas aqui e alguns descontos. Olha só, eu não posso, por exemplo, fazer a minha parte interna na mesma altura da tampa. Por quê? Porque ela vai colidir com o meu sarrafo, tá? Vai ficar muito próxima aqui da tampa da outra gaveta. Então eu não posso fazer ela muito grande. Eu tenho que sempre dar um desconto aqui na parte superior, um desconto aqui na parte inferior. Não existe regra para esse desconto aqui, tá? O importante é você fazer ela no mínimo, uns 40 milímetros menor que a tampa da sua gaveta. Isso para o sarrafo horizontal, tá bom? Porque tem gente que faz também o sarrafo aqui na posição vertical, certo? Então, se eu tenho aqui a altura da minha tampa de 175 e eu tirar 40 milímetros, eu vou ter 135. Essa é a altura máxima que eu aconselharia você fazer a sua tampa de gaveta. Então, para ficar uma medida redonda, a gente pode fazer ela com 120 milímetros, tá? Agora, voltando na posição da fita, na nossa gaveta, a gente vai ter fita na parte superior de todas as peças, né? Que no caso é a medida maior. Então eu posso colocar uma fita no 450 e uma fita no 414. Aqui no fundo não tem fita nenhuma, a gente coloca 0. E aqui também a gente não tem mais fita. Eu posso dar um Ctrl C, selecionar isso aqui, Ctrl V. Para selecionar é só clicar com o botão esquerdo e arrastar, tá? Vou pegar aqui um Ctrl C, colocar aqui os materiais e trocar aqui no fundo, que é branco de 6. Posso pegar as mesmas nomenclaturas, Ctrl C, Ctrl V. Aqui na tampa, a gente vai colocar 4 fitas, tá? Também branco de 15 nesse caso. Poxa, Thiago, você não faz porta de 18? Faço, mas aqui para efeito didático a gente está fazendo tudo com o mesmo material, tá bom? Mais uma vez, vou pegar aqui, olha, Ctrl C, Ctrl V. E aqui entra uma dica que eu vou dar para você. Primeira delas, se você está fazendo um móvel só gaveteiro, não compensa você comprar uma chapa de fundo de 6 só para fazer 4 gavetas. Você faria um fundo de 15. Para fazer o fundo de 15, você precisa fazer ele por dentro, tá? Ele não precisa ser por fora, parafusado por baixo, igual esse aqui é. Tá vendo? Fundo de 6 parafusado aqui por baixo da gaveta. O fundo de 15 ele pode ser embutido. E para você saber a medida desse fundo é simples. Você vai pegar a medida da sua contrafrente, que é 414, e vai pegar a profundidade da sua gaveta menos 30. A gente tem 450 menos 30, então vai ser 420. Essa seria a dimensão do fundo se ele fosse de 15 milímetros, tá? Mais uma vez ajudando você. Não se esquece de vir aqui, olha, arquivo, salvar como, escolher uma pasta aqui da sua preferência, colocar o nome para o seu arquivo e dar um salvar, tá? Eu não vou salvar aqui porque eu já tenho salvo esse meu arquivo. Outra dica que também é muito importante. Esse campo de complemento, ele serve, por exemplo, para você colocar aqui, se fosse uma porta, você escreveria aqui, furar. Caso a madeireira faça o serviço de furar a porta para você, furar no, suponhamos que fosse uma porta aqui, 700, tá? Furar no 700, isso quer dizer o quê? Que nenhuma porta onde você tem a dimensão de 700 por 400, por exemplo, se você escreve porta, furar no 700, o pessoal vai entender que você quer 2 furos no comprimento de 700. Simples assim. Então esse campo de complemento ele é muito importante para isso. Aqui na outra planilha, a mesma coisa, tá? Você pode criar uma outra coluna aqui na frente, né? Uma outra, escrever na frente da sua peça onde você quer que fura, tá? E você tem que fazer isso para poder agilizar ao máximo o seu trabalho. Enfim, aqui tá a lista, tá? Para você prontinha para você enviar para o serviço de corte, para eles darem para você um material aí pronto, já com orçamento, e se você fechar com eles, entregue
tá? Onde você achar melhor. Poxa, Thiago, legal, gostei, mas eu queria saber quais são as etapas certinhas, tal, para poder ver como que isso funciona. Eu vou deixar um card aqui em cima para você clicar e ver um vídeo onde eu falo as etapas que você tem que seguir, desde a medição até você entregar ali a lista para o pessoal lá mandar o material para você. Enfim, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aí no nosso canal. Valeu!